homem desintegrado de Deus, e o homem representado pela nação de Israel como sendo aqueles que, sendo separados do mundo, como do mundo? Quando Deus chama Abraão, Deus está separando Abraão da carne, está separando Abraão das gentes, e agora eles deveriam entender todo esse significado do chamamento, do despojamento, e ser uma bênção, como dizem Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Mas o que acontece? Fazendo dos símbolos da fé coisas meramente materiais, depositando a sua fé nas coisas, na circuncisão, na lei, na própria aliança, em Moisés, no templo, nas festas, nos sábados, eles criaram uma belíssima religião. Eu costumo dizer que eles tinham uma carroça de coisas, uma parafernália de coisas, tudo muito bonito, um calendário anualmente preenchido, os sacerdotes, sumos sacerdotes, tudo em pleno funcionamento, mas eles perderam a essência da fé. Eles tinham a própria Escritura pela Escritura. A prova disso é que, sendo a Escritura um testemunho do Cristo, eles mataram o Cristo e ficaram com a Escritura. E a prova disso é que eles tinham a Escritura pela Escritura, que, sendo a Escritura um testemunho de Cristo, vindo do Cristo, não conseguiram eles ver o Cristo na Escritura. E o desafio que eu faço para todos os cristãos, não poderia fazê-lo para um judeu, nem para um messiânico, porque eles não creem no Novo Testamento, mas o desafio seria o seguinte: por que será que eles não conseguiam ver no Antigo Testamento o Cristo de Deus? E você que é cristão, você diz que consegue ver, né? Você fala, não, por causa da revelação do Novo Testamento. Então o Novo Testamento é para nós uma base que nos orienta na leitura do Antigo Testamento. Os judeus que desprezaram o Messias, eles não viram na Bíblia hebraica o Messias pelo simples motivo que a leitura que eles faziam da Escritura era sempre uma leitura literal da coisa, era coisa pela coisa, era o templo pelo templo, era o trono de Davi pelo trono de Davi. Ora, se o Messias que virá vai se assentar no trono de Davi, eles queriam um rei que fosse pelo menos igual a Davi, né? Não foi Davi que completou a conquista da boa terra de Canaã, limpando a terra prometida de todas as nações que ali estavam, que deveriam ser destruídas? Aí vem o Cristo e não destrói ninguém, não tira ninguém da terra, não reivindica nada, um Cristo que paga impostos, que ensina a dar a César o que é de César, que diz para você não resistir ao perverso, que manda você abandonar a sua espada. Aí, que ao invés de trazer a sustentação material e literal da lei, fazia tudo o contrário. A lei dizia, não pode tocar em leproso, ele tocava. Se uma mulher, estando menstruada, se assentasse numa cadeira do templo, no local do templo, aquela cadeira ficaria imunda por 7 dias. Vem Cristo e se permite tocar por uma mulher que está com fluxo de sangue, que tocava nos cadáveres para ressuscitá-los, que comia no meio dos pecadores, que não fazia nenhuma distinção da que a lei fazia, porque a lei a tudo estratificava, a tudo separava. A lei fazia uma divisão enorme, não somente entre judeus e gentios, mas até mesmo entre judeus e judeus. Aí vem Cristo e vai rompendo tudo, porque a leitura que Cristo tem da Bíblia hebraica é uma leitura orgânica. Ele consegue perceber a essência e o significado de cada coisa. Davi, no seu tempo, fez também uma leitura orgânica da Escritura em alguns momentos. Ora, quando ele entra no templo, ele não lhe era permitido entrar no templo, ele entra e tem mais, e diz Jesus, fica sem culpa. E ele come os pães da preposição e fica sem culpa. Ele leva mais tantos homens com ele para dentro do templo e fica sem culpa. Por quê? Porque ele tinha uma visão da organicidade, ele entendia, esse templo não pode ser tudo o que dizem que ele é, ele pode sim representar uma cobertura de graça, e sobre essa graça eu estou, e quem está sobre a graça verdadeira, em realidade de Deus, pode entrar no templo, mesmo que a lei não lhe permita, porque o templo só significa essa graça maior na qual eu já estou. Você entende a leitura que ele fazia?